Antes da prosperidade chegar, sua mente passa por isso. O desconforto invisível que antecede a virada. Existe uma fase que quase ninguém entende. Uma fase estranha, uma fase silenciosa, uma fase onde tudo parece instável, mas nada está realmente quebrado. Antes da prosperidade chegar, sua mente começa a mudar. E essa mudança não é confortável. Napoleon Hill estudou homens que enriqueceram após longos períodos de frustração aparente. Ele percebeu um padrão curioso. Antes da expansão financeira, existe uma ruptura mental. A pessoa começa a se sentir desconfortável com o próprio padrão. Ela olha para a própria rotina e sente incômodo. Olha para o próprio nível de resultado e sente inquietação. Olha para o próprio círculo social e sente desalinhamento. Nada externo mudou ainda, mas algo interno já começou a se mover. Esse é o primeiro sinal invisível. Você começa a não se encaixar mais na sua versão antiga. Você ainda está no mesmo ambiente, mas já não se sente confortável nele. Ainda está na mesma renda, mas já não aceita mais aquele número como destino. Ainda convive com as mesmas pessoas, mas já percebe que certas conversas não agregam mais. Essa fase é confusa, porque externamente parece que você está igual, mas internamente você já começou a crescer. Napoleon Hill chamava isso de expansão do desejo definido. O desejo deixa de ser algo vago, deixa de ser algo que seria bom ter e começa a se tornar necessidade. Você não quer mais prosperar, você sente que precisa prosperar. E essa diferença muda tudo, porque quando o desejo vira necessidade, sua mente começa a reorganizar prioridades. Coisas que antes pareciam importantes começam a perder valor. Distrações começam a parecer desperdício. Conversas rasas começam a cansar. Rotinas automáticas começam a incomodar. Essa fase gera conflito interno, porque você ainda está na mesma realidade, mas sua mentalidade já começou a sair dela. E isso cria tensão. Muita gente interpreta essa tensão como crise, mas na verdade é crescimento. Antes da prosperidade chegar, você começa a sentir que está vivendo abaixo do seu potencial. E isso dói. Dói porque você percebe que poderia estar mais organizado, poderia estar mais focado, poderia estar mais disciplinado, poderia estar mais estratégico. Essa percepção não é culpa, é despertar. Napoleon Hill observou que homens que enriqueceram passaram por uma fase onde ficaram insatisfeitos com a própria mediocridade anterior. Eles não estavam mais confortáveis em ser comuns. E essa insatisfação foi o combustível da virada. Se você está começando a sentir que sua vida atual está pequena demais para sua visão, isso não é frustração vazia, é expansão mental. Mas aqui está algo importante. Essa fase é perigosa, porque se você não transformar essa inquietação em ação estruturada, ela vira apenas ansiedade. E ansiedade sem direção consome energia. Prosperidade exige canalização. Você precisa pegar essa insatisfação e transformá-la em organização. Precisa pegar essa inquietação e transformá-la em disciplina. Precisa pegar essa tensão e transformá-la em foco. Antes da prosperidade chegar, sua mente começa a rejeitar padrões antigos. Você começa a perceber erros que antes ignorava, começa a identificar hábitos que antes justificava. Começa a enxergar distrações que antes normalizava. E isso é sinal de que sua consciência financeira está se elevando. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa com um estado mental dominante. E esse estado mental começa quando você decide que não aceita mais viver abaixo do que pode construir. Talvez você ainda não tenha o dinheiro, mas já não tem mais a mentalidade de escassez pura. Talvez você ainda esteja organizando sua vida, mas já não aceita mais improvisação constante. Talvez você ainda esteja no começo, mas já não pensa como iniciante. Essa mudança é invisível para os outros, mas é brutal para você. E essa é a primeira fase, o desconforto que antecede a virada. Se você está vivendo isso, não é sinal de fracasso, é sinal de transição, o rompimento silencioso com sua antiga identidade.
Depois do desconforto inicial, algo ainda mais profundo começa a acontecer, você começa a romper com a sua própria identidade antiga. E esse rompimento não acontece de forma dramática, ele acontece silenciosamente. Você começa a perceber que não pensa mais como pensava antes, não reage como reagia antes, não aceita mais certas justificativas, não tolera mais determinadas atitudes menos, nem nos outros, nem em você. Napoleon Hill afirmava que toda riqueza começa com uma mudança na autoimagem. Antes da conta bancária crescer, a mente se reposiciona. E esse reposicionamento, ela é desconfortável, porque identidade antiga tenta sobreviver. Ela sussurra, não muda tanto assim, não precisa exagerar, você sempre foi assim. Relaxa, não precisa tanto esforço. Essa voz é familiar, é confortável, é a versão sua que quer manter estabilidade, mesmo que seja estabilidade mediana. Mas algo novo começa a surgir. Uma voz diferente, mais firme, mais exigente, mais estratégica. Essa nova voz começa a dizer: você pode mais. Isso não é suficiente. Está na hora de organizar, está na hora de elevar padrão, e começa uma disputa interna. A identidade antiga quer conforto. A identidade nova quer expansão. Napoleon Hill observou que homens que enriqueceram passaram por um período onde sentiram que estavam deixando para trás a versão antiga de si mesmos. Eles não eram mais as mesmas pessoas, e isso cria solidão temporária, porque você começa a se distanciar mentalmente de comportamentos que antes eram normais. Você começa a perceber que certas conversas não agregam, que certos ambientes drenam energia, que certas amizades mantêm você preso ao mesmo nível. E isso não significa arrogância, significa evolução. Mas evolução exige coragem, porque ao evoluir, você deixa algo para trás, e deixar algo para trás gera insegurança. Napoleon Hill dizia que o medo é um dos maiores obstáculos para a prosperidade. E aqui ele aparece novamente. Medo de mudar demais, medo de crescer demais, medo de se tornar diferente demais. Mas prosperidade exige transformação. Você não pode esperar resultado diferente, mantendo identidade antiga intacta. Se sua mentalidade continua a mesma, seus resultados também continuarão. Antes da prosperidade chegar, você começa a sentir que sua antiga versão já não serve mais. Você começa a se incomodar com hábitos que antes eram aceitáveis. Começa a perceber procrastinação com mais clareza. Começa a notar desperdício de tempo. Começa a sentir irritação quando percebe que poderia ter feito melhor. Esse incômodo é crescimento, mas ele precisa ser estruturado, porque identidade nova não se consolida apenas com vontade. Ela se consolida com repetição. Você precisa começar a agir como a versão que quer se tornar. Mesmo que ainda não tenha os resultados externos, Napoleon Hill ensinava que a fé aplicada transforma a crença em realidade. Mas fé aplicada ela é comportamento alinhado. Se você quer prosperar, precisa começar a organizar como alguém organizado, planejar como alguém estratégico, pensar como alguém disciplinado, executar como alguém comprometido. E fazer isso antes do dinheiro aparecer. Essa é a diferença brutal entre quem cresce e quem apenas deseja crescer. Quem cresce muda identidade antes da confirmação externa. Quem apenas deseja espera a confirmação externa para mudar identidade. E confirmação externa demora. Prosperidade exige antecipação mental. Você precisa começar a operar como construtor antes de se sentir totalmente pronto. Antes da prosperidade chegar, sua mente começa a rejeitar mediocridade. Você começa a não aceitar mais o mínimo, começa a exigir mais de si mesmo. E isso é poderoso, mas também é solitário. Porque enquanto você está mudando internamente, o mundo ao seu redor pode parecer igual. E às vezes você sente que está sozinho nessa transição. Mas essa solidão, ela é temporária. Ela é a ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. Napoleon Hill dizia que a decisão firme precede a conquista. E decisão firme começa com identidade.
Você precisa decidir quem você é agora. Não quem foi, não quem tenta ser, mas quem escolhe ser. E essa escolha muda postura, muda disciplina, muda foco, muda padrão. Antes da prosperidade chegar, você deixa de se identificar com a escassez. Você começa a se identificar com expansão. E quando a identidade muda, comportamento acompanha. E quando o comportamento acompanha, resultado inevitavelmente muda. Essa é a segunda fase. O rompimento silencioso com sua versão antiga. A reorganização brutal das suas prioridades depois do rompimento com a identidade antiga, algo inevitável começa a acontecer. Suas prioridades mudam. E essa mudança não é estética, ela é estrutural. Napoleão Hill observou que antes da prosperidade se materializar, o indivíduo passa por um realinhamento interno profundo. Ele começa a reorganizar o que considera importante. Aquilo que antes parecia urgente deixa de parecer relevante. Aquilo que antes parecia essencial começa a parecer superficial. Você começa a perceber que está gastando energia demais em coisas que não constroem nada. E essa percepção dói, porque você começa a enxergar desperdício onde antes enxergava normalidade. Desperdício de tempo, desperdício de foco, desperdício de energia emocional, desperdício de atenção. E quando essa consciência aparece, ela cria um choque interno. Você começa a se perguntar, como eu não vi isso antes? Por que eu estava gastando tanto tempo com isso? Por que eu aceitava esse padrão? Essa fase é crítica, porque você está atravessando uma transição mental. Antes, você reagia às circunstâncias. Agora, você começa a selecionar suas prioridades. E essa seleção exige coragem. Napoleão Hill afirmava que concentração de energia é uma das bases da riqueza, mas concentração exige eliminar distrações. E eliminar distrações significa dizer não. Não para convites irrelevantes, não para conversas improdutivas, não para hábitos que drenam energia, não para tarefas que mantêm você ocupado, mas não produtivo. E dizer não gera desconforto, porque muitas vezes você precisa contrariar expectativas, precisa deixar de participar de coisas que antes eram comuns, precisa reduzir exposição a ambientes que antes eram rotina. E isso pode gerar estranhamento externo. Mas prosperidade exige foco seletivo. Você começa a perceber que tempo é recurso finito, que energia é capital invisível, que atenção é ativo estratégico. E começa a tratar esses elementos com mais seriedade. Antes da prosperidade chegar, sua mente começa a operar como investidor. Você para de investir tempo em retorno emocional raso. Começa a investir tempo em crescimento real. Isso pode significar estudar quando ninguém está estudando. Organizar quando ninguém está organizando. Planejar quando ninguém está planejando. Pensar quando todos estão apenas reagindo. Napoleão Hill estudou homens que dedicavam horas semanais apenas para pensar estrategicamente. Eles sabiam que crescimento não nasce apenas de ação intensa. Nasce de ação direcionada. E ação direcionada exige clareza. Você começa a buscar clareza, começa a querer entender melhor seu fluxo financeiro, começa a querer estruturar melhor sua rotina, começa a querer medir melhor seus resultados. Isso é sinal claro de expansão mental, porque mente mediana vive no automático, mente próspera vive no estratégico. Essa reorganização também afeta seu círculo social. Você começa a perceber que certas conversas drenam energia, que certos debates não agregam, que certas interações mantêm você preso à mesma mentalidade, e você começa a selecionar melhor. Isso não significa desprezar pessoas, significa proteger crescimento. Napoleão Hill dizia que a associação é uma das forças mais poderosas da prosperidade. Se você convive com mentalidade de escassez constante, sua mente se adapta. Se convive com mentalidade de expansão, sua mente expande. Antes da prosperidade chegar, você começa a selecionar com mais consciência o que entra na sua mente em conteúdo, em conversas, ambientes
influências. E essa seleção cria diferenciação. Enquanto muitos continuam no fluxo automático, você começa a operar intencionalmente. Essa fase é poderosa, mas também é delicada. Porque se você não sustentar essa reorganização, pode escorregar de volta ao padrão antigo. Identidade nova exige disciplina constante. Você precisa transformar essa reorganização em hábito. Precisa criar sistemas, precisa definir horários, precisa estabelecer prioridades claras. Porque prosperidade não nasce de intenção isolada, nasce de estrutura repetida, e quando você começa a reorganizar prioridades, algo muda externamente. Você começa a produzir melhor, começa a decidir melhor, começa a evitar erros recorrentes, começa a agir com mais consciência e resultado começa a acompanhar. Antes da prosperidade chegar, sua mente deixa de ser reativa e passa a ser estratégica. Essa é a terceira transformação. E ainda existem outras camadas profundas que acontecem antes da expansão financeira real se manifestar. O momento em que você para de esperar reconhecimento, existe um ponto invisível antes da prosperidade chegar, em que você simplesmente para de esperar validação. Isso muda tudo. Napoleão Hill observou que muitos homens que enriqueceram passaram por uma fase de silêncio produtivo. Eles deixaram de buscar a aprovação externa e começaram a buscar eficiência interna. Antes disso, existe uma armadilha comum: querer reconhecimento antes da consolidação. Você faz algo e espera aplauso. Estuda algo, espera elogio. Organiza algo, espera aprovação. Mas prosperidade não responde a aplauso, responde à construção. Antes da virada, sua mente começa a amadurecer nesse ponto. Você começa a entender que ninguém precisa reconhecer sua evolução agora, porque reconhecimento não constrói patrimônio, estrutura constrói. Napoleão Hill dizia que a autoconfiança real nasce quando você sabe internamente que está fazendo o que precisa ser feito, independentemente de quem está observando. Você começa a trabalhar em silêncio, começa a organizar sua vida financeira sem anunciar, começa a estudar sem postar, começa a planejar sem explicar. E essa mudança é poderosa, porque quando você para de gastar energia buscando validação, você libera energia para crescimento. Existe algo muito sutil aqui. Enquanto você espera reconhecimento, você continua emocionalmente dependente do ambiente. Mas quando você para de esperar, você se torna estrategicamente independente. Essa independência mental fortalece sua identidade. Você não precisa mais provar nada, precisa apenas executar. Napoleão Hill ensinava que homens de grande riqueza tinham uma característica em comum: persistência silenciosa. Eles não anunciavam planos grandiosos, eles executavam. A prosperidade começa a se aproximar quando você para de gastar energia tentando convencer os outros e começa a gastar energia consolidando resultados. Você começa a perceber que comentários negativos não mudam sua direção, que críticas não alteram seu plano, que a ausência de apoio não interrompe sua disciplina. E isso cria blindagem emocional. Antes da prosperidade chegar, você fortalece sua resistência psicológica. Você começa a entender que crescimento gera desconforto social. Nem todos entenderão sua nova postura. Nem todos apoiarão sua nova disciplina. Nem todos acompanharão sua nova visão. E tudo bem, porque prosperidade exige independência mental. Você começa a se tornar menos reativo à opinião externa, menos sensível a julgamento, menos dependente de aprovação, e isso aumenta a sua força interna. Napoleão Hill afirmava que a fé aplicada elimina a dúvida destrutiva. Mas fé aplicada também significa continuar, mesmo quando ninguém aplaude. Você começa a operar por convicção, não por aplauso. E convicção é muito mais estável que motivação social. Essa é uma das transformações mais fortes antes da prosperidade real. Porque agora você está construindo por decisão, não por validação. E quando decisão governa, consistência aumenta. Quando consistência aumenta,
estrutura se consolida. E quando a estrutura se consolida, resultado inevitavelmente aparece. Essa é a sexta transformação mental. E ainda há camadas mais profundas nesse processo, antes da prosperidade se manifestar externamente. O fim da mentalidade de urgência desesperada, existe uma transformação extremamente sutil que acontece antes da prosperidade chegar. Você deixa de agir por desespero, isso é mais profundo do que parece. Napoleon Hill estudou homens que começaram praticamente do zero, muitos em condições difíceis. Mas ele percebeu algo curioso. Antes de enriquecerem, eles deixaram de agir movidos por pânico financeiro. Não deixaram de sentir pressão. Não deixaram de ter responsabilidades, mas deixaram de agir como quem está sempre prestes a afundar. Existe uma diferença brutal entre agir com senso de urgência e agir com desespero. Desespero gera decisões impulsivas, urgência estratégica gera decisões estruturadas. Antes da prosperidade chegar, sua mente começa a estabilizar. Você percebe que decisões tomadas sob medo excessivo quase sempre custam caro. Você começa a analisar melhor, começa a filtrar melhor, começa a desacelerar emocionalmente antes de decidir. Isso é maturidade financeira. Muita gente nunca sai do modo pânico, sempre parece que está faltando, sempre parece que precisa correr, sempre parece que precisa aceitar qualquer oportunidade. Mas aceitar qualquer oportunidade mantém você no modo sobrevivência. Napoleon Hill dizia que o homem que domina suas emoções domina suas decisões. E quem domina decisões domina resultados. Quando você sai do desespero, você começa a agir com intenção. Você deixa de aceitar qualquer trabalho apenas porque paga algo imediato. Começa a avaliar se aquilo constrói estrutura. Deixa de gastar apenas para aliviar tensão momentânea. Começa a pensar em impacto acumulado. Deixa de se comparar com urgência aos outros. Começa a focar no próprio plano. Essa estabilidade emocional é um divisor de águas, porque prosperidade não nasce em ambiente interno caótico. Ela nasce em mente organizada. Você começa a perceber que correr demais sem direção é tão improdutivo quanto ficar parado. Começa a perceber que pânico consome energia mental que poderia ser usada para planejamento. E quando sua mente estabiliza, sua clareza aumenta. Você passa a enxergar oportunidades com mais precisão. Passa a evitar armadilhas óbvias. Passa a recusar decisões que antes aceitaria por impulso. Isso muda seu padrão. Antes da prosperidade chegar, você deixa de agir como quem precisa salvar o mês e começa a agir como quem está construindo os próximos anos. Essa mudança é enorme, porque o desespero prende você ao presente, mas visão estratégica amplia seu horizonte. Napoleon Hill ensinava que a mente que se concentra no objetivo maior não se deixa dominar pelo medo momentâneo. Você começa a desenvolver essa habilidade. Medo ainda aparece, mas não governa. Pressão ainda existe, mas não desorganiza. Você começa a pensar em longo prazo, mesmo diante de dificuldade de curto prazo. Isso é força mental. E força mental precede riqueza, porque quem reage impulsivamente destrói estrutura. Quem decide estrategicamente constrói patrimônio. Antes da prosperidade chegar, você para de correr atrás do dinheiro e começa a estruturar para que o dinheiro venha até você. Essa sétima transformação. E ainda existem camadas mais profundas nesse processo mental. Quando você começa a pensar em patrimônio, não apenas em renda, existe uma mudança mental extremamente poderosa que acontece antes da prosperidade real se manifestar. Você deixa de pensar apenas em ganhar dinheiro e começa a pensar em construir patrimônio. Essa transição ela é silenciosa, mas transforma completamente sua trajetória. Napoleon Hill estudou homens que acumularam grandes fortunas e percebeu algo essencial. Eles não estavam focados apenas em ganhar dinheiro rápido. Eles estavam focados em estruturar algo que continuasse produzindo, mesmo quando eles não estavam executando diretamente. Renda mantém, patrimônio expande, renda paga contas. Patrimônio constrói liberdade. Muita gente passa a vida inteira tentando aumentar a renda. Poucos aprendem a organizar patrimônio. Antes da prosperidade chegar,
sua mente começa a fazer essa distinção com clareza. Você começa a perguntar: isso que estou fazendo constrói algo duradouro? Isso me aproxima de independência ou apenas mantém o mês? Estou vendendo apenas tempo ou estou criando estrutura? Essa mudança de pergunta é gigantesca, porque ela altera suas decisões. Você começa a perceber que esforço isolado não escala, que cansaço não acumula, que horas trabalhadas não significam liberdade. Você começa a entender que precisa transformar trabalho em ativo, né? Ativo pode ser conhecimento especializado, negócio estruturado, investimento organizado, sistema automatizado, marca consolidada, mas precisa ser algo que continue gerando valor. Napoleon Hill ensinava que riqueza verdadeira é fruto de organização inteligente. Você começa a enxergar dinheiro como ferramenta de construção, não apenas como meio de sobrevivência. Essa mentalidade muda seu comportamento financeiro. Você começa a guardar com intenção estratégica, investir com visão de longo prazo, evitar decisões que apenas aliviam o presente, pensar em multiplicação, não apenas em ganho. Essa é uma virada mental poderosa, porque enquanto você pensa apenas em renda, você vive preso ao esforço contínuo. Quando começa a pensar em patrimônio, você começa a construir liberdade futura. E liberdade futura exige disciplina presente. Antes da prosperidade chegar, você para de querer apenas ganhar mais. Você começa a querer estruturar melhor. Essa mudança também afeta como você enxerga risco. Você começa a entender que risco inteligente é diferente de impulsividade. Começa a estudar antes de investir. Começa a analisar antes de decidir. Começa a calcular antes de agir. Essa maturidade é sinal claro de evolução financeira. Napoleon Hill dizia que conhecimento organizado aplicado gera riqueza, mas aplicação exige visão. E visão nasce quando você para de pensar apenas no mês atual. Você começa a imaginar 5 anos à frente, começa a pensar em acumulação. Começa a pensar em estabilidade ampliada. Essa expansão de horizonte é uma das fases mais importantes antes da prosperidade real. Porque agora você não quer apenas dinheiro, você quer estrutura. Estrutura transforma esforço em resultado contínuo. Antes da prosperidade chegar, sua mente começa a operar como investidor, não apenas como trabalhador. Essa é a 8ª transformação. E ainda existem 2 camadas finais, extremamente profundas, antes da consolidação completa dessa mentalidade. Você começa a perceber onde está sendo relaxado, percebe onde está sendo inconsistente, percebe onde está aceitando menos esforço do que sabe que pode entregar. E essa percepção muda seu padrão interno. Você começa a se cobrar de forma diferente. Não porque alguém está exigindo, mas porque você não aceita mais viver abaixo da sua capacidade. Essa é uma transição crítica. Porque enquanto você tolera a sua própria mediocridade, você permanece nela. Mas quando você começa a se incomodar com ela, a mudança se torna inevitável. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. Mas desejo ardente não é apenas querer ganhar mais dinheiro. É não aceitar mais viver pequeno. Você começa a perceber hábitos que antes eram invisíveis. Procrastinação que parecia normal, desorganização que parecia fase, distração que parecia descanso merecido. Agora você olha para esses comportamentos e pensa: isso está me atrasando. E esse pensamento
cria a ruptura. Antes da prosperidade chegar, você começa a desenvolver uma exigência interna maior. Você começa a elevar seu próprio padrão. Elevar padrão significa não deixar tarefas importantes acumularem, não aceitar desculpas fáceis. Você começa a sentir incômodo ao desperdiçar horas. Começa a se incomodar quando percebe que poderia ter feito melhor. Começa a sentir desconforto ao perceber que está apenas reagindo. E esse desconforto é combustível. Se você canalizar corretamente, ele vira disciplina. Se ignorar, vira frustração. Antes da prosperidade chegar, você começa a tratar seu tempo como ativo valioso. Você começa a pensar: isso está me levando para onde quero estar? E se a resposta for não, você começa a ajustar. Essa fase ela é intensa porque você está confrontando sua própria versão antiga. E confronto interno exige coragem. Napoleão Hill passou décadas estudando milionários e chegou a uma conclusão simples e poderosa: dinheiro segue utilidade organizada. Ele não segue esforço desordenado, não segue cansaço extremo, não segue ocupação intensa, segue valor estruturado. Antes da prosperidade chegar, sua mente começa a entender isso com profundidade. Você para de romantizar trabalho duro e começa a analisar retorno. Você começa a perguntar: o que realmente gera receita? O que realmente escala? O que realmente cria ativo? E essa mudança de pergunta altera completamente sua postura. Muita gente trabalha muito.
Você percebe que decisões tomadas sob medo excessivo quase sempre custam caro. Você começa a analisar melhor, começa a filtrar melhor, começa a desacelerar emocionalmente antes de decidir. Isso é maturidade financeira. Muita gente nunca sai do modo pânico, sempre parece que está faltando, sempre parece que precisa correr, sempre parece que precisa aceitar qualquer oportunidade. Mas aceitar qualquer oportunidade mantém você no modo sobrevivência. Napoleon Hill dizia que o homem que domina suas emoções domina suas decisões, e quem domina decisões domina resultados. Napoleon Hill ensinava que a mente que se concentra no objetivo maior não se deixa dominar pelo medo momentâneo. Você começa a desenvolver essa habilidade. Medo ainda aparece, mas não governa. Pressão ainda existe, mas não desorganiza. Você começa a pensar em longo prazo, mesmo diante de dificuldade de curto prazo. Isso é força mental. E força mental precede riqueza, porque quem reage impulsivamente destrói estrutura. Quem decide estrategicamente constrói patrimônio. Antes da prosperidade chegar, você para de correr atrás do dinheiro e começa a estruturar para que o dinheiro venha até você. Essa é a sétima transformação. E ainda existem camadas mais profundas nesse processo mental.
Esse medo é sinal de perigo real ou de expansão? Estou evitando algo arriscado ou estou evitando crescer? Essa mudança de pergunta é revolucionária. Por quê? A maioria das pessoas interpreta medo como sinal para parar, mas muitas vezes medo é sinal de transição. Napoleon Hill observou que homens que enriqueceram enfrentaram momentos de grande incerteza. A diferença é que eles não recuaram automaticamente. Eles avaliaram, eles calcularam, eles decidiram conscientemente. Você começa a fazer o mesmo. Você começa a entender que desconforto não significa erro, que insegurança não significa incapacidade. Preparo, decisão. Você começa a estudar melhor antes de agir. Começa a planejar melhor antes de investir. Começa a estruturar melhor antes de expandir, mas não deixa de agir. Essa diferença é gigantesca, porque medo constante paralisa, mas medo analisado fortalece. Você começa a enxergar que todo avanço envolve risco calculado e que estagnação também é risco, só que invisível. Essa percepção muda sua postura. Você deixa de buscar conforto absoluto e começa a buscar crescimento inteligente. Antes da prosperidade chegar, você aprende a caminhar com medo controlado, não dominado, controlado. E começavam a se posicionar como quem, inevitavelmente, prosperaria. Essa mudança, ela é sutil, mas profunda. Você para de se perguntar, será que vai dar certo? E começa a pensar, como eu faço dar certo? Você para de questionar sua capacidade e começa a ajustar sua estratégia. Você para de imaginar a possibilidade de desistir e começa a organizar a próxima etapa. Essa é a transição final. Enquanto existe plano B para a mediocridade, sua mente não se compromete totalmente. Mas quando você fecha a porta da versão antiga, algo muda. Você decide que não volta ao padrão anterior.
Essa coerência elimina sabotagem, elimina conflito interno, elimina autossabotagem silenciosa. Você começa a se sentir alinhado. E alinhamento gera energia limpa. Energia limpa gera foco. Foco gera resultado acumulado. Napoleon Hill afirmava que quando desejo, fé e ação organizada se alinham, a riqueza se torna inevitável. Esse alinhamento acontece antes do dinheiro aparecer. Você começa a sentir estabilidade mental, mesmo que a conta bancária ainda esteja em crescimento. Você não está mais em pânico, não está mais oscilando, não está mais negociando identidade. Você está construindo, e construção consistente sempre gera consequência. Essa é a última transformação, o ponto de não retorno mental. Depois disso, prosperidade não é mais possibilidade distante, é resultado acumulado aguardando tempo suficiente para aparecer. Você não é mais a pessoa que queria prosperar, você é a pessoa que está estruturando prosperidade. E essa diferença muda destino. A decisão que muda sua linha do tempo, existe uma linha invisível na vida de toda pessoa que prospera. Antes dessa linha, ela tenta. Depois dessa linha, ela constrói. Antes dessa linha, ela oscila. Depois dessa linha, ela sustenta. Recomeço. E nunca saem disso. Mas prosperidade exige quebra de ciclo. Exige uma decisão que elimina a opção de voltar ao padrão antigo. Você não decide prosperar. Você decide não aceitar mais ser pequeno. Essa é a diferença. Quando você decide prosperar, ainda existe espaço para dúvida. Quando você decide não aceitar mais mediocridade, não existe mais retorno confortável. E essa decisão muda sua postura, muda sua disciplina, muda sua seleção de ambiente, muda sua gestão de tempo, muda sua relação com o dinheiro, muda sua tolerância à própria incoerência. E quando tolerância e incoerência diminui, o padrão sobe.
E base sustenta expansão. Sem base, crescimento vira colapso. Com base, crescimento vira patrimônio. A maioria quer expansão sem base e por isso colapsa. Você precisa escolher diferente. Você precisa aceitar que prosperidade é construção paciente, não espetáculo emocional. E aqui entra algo crucial. Você precisa fechar a porta da versão antiga. Não parcialmente, definitivamente, enquanto existir a opção de voltar à desorganização, você volta. Enquanto existir a opção de voltar à procrastinação confortável, você volta. Enquanto existir a opção de negociar padrão, você negocia. Existe um ponto em que você precisa parar de agir como quem está sempre prestes a perder tudo e começar a agir como quem está construindo algo que não pode ser facilmente derrubado. Napoleon Hill dizia que medo da pobreza é uma das forças mais destrutivas da mente humana. Esse medo cria urgência desordenada, cria decisões impulsivas, cria escolhas baseadas em pânico, e decisões baseadas em pânico raramente constroem patrimônio. Elas aliviam o momento, mas não constroem o futuro. Você precisa matar a mentalidade de sobrevivência que age por impulso. Isso exige algo profundo, estabilidade emocional.
Napoleão Hill dizia que persistência é a qualidade que transforma desejo em ouro. Mas persistência não é esforço heróico isolado. É repetição estratégica. Você precisa elevar seu padrão a um nível que não dependa do seu humor, não dependa da sua motivação, não dependa da sua energia do dia. Dependa da sua decisão consolidada. Isso significa executar mesmo quando não está inspirado. Organizar mesmo quando está cansado. Estudar mesmo quando ninguém está vendo. Planejar mesmo quando não há pressão externa. Essa diferença constrói solidez. E solidez constrói confiança interna.